Capítulo 8, versículo 22. Nós temos uma informação surpreendente nesse texto. Diz assim, versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção, querido. Um cego é levado a Jesus. Jesus toma ele pela mão, tira ele da aldeia, leva para fora, gospe nos seus olhos e diz: o que vedes? E a resposta do cego é: eu vejo homens, pois o vejo como árvores que andam. Eu vejo homens, pois eu vejo eles como árvores que andam. Esse cego, ele está desfrutando de uma visão espiritual. Porque se nós não cremos que a visão espiritual desse cego foi aberta, nós precisamos dar o braço a torcer e acreditar que Jesus falhou. Porque ele não curou o cego em primeira instância. Precisou fazer de novo. E se Jesus não curou de primeira, então nós temos um grande problema. Amém? A visão que esse cego tem é de um mundo espiritual. E o que o mundo espiritual está vendo são árvores. Árvores. Quando o mundo espiritual nos olha, essa é a visão que eles têm. Árvores. E uma grande pergunta: que tipo de árvore que eu estou sendo nesses dias? Que tipo de árvore que a igreja do Senhor Jesus tem sido nesses dias? Abra sua Bíblia em Jeremias 17, capítulo 7. O próprio Senhor Jesus vai nos comparar como árvore. A própria Bíblia vai nos comparar como árvores. Jeremias capítulo 17, verso 8, 7. Jeremias 17, 7 diz assim, Bendito, abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja a confiança é o Senhor. Em outras traduções vai dizer assim, que bendito é o homem que confia no Senhor e sua confiança está depositada totalmente no Senhor. Por quê? Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se preocupa, e nem deixa de dar o seu fruto. Abençoado o homem que deposita totalmente a sua confiança no Senhor. Abençoado é o homem que deposita totalmente. Ou na nossa tradução, cuja confiança é o Senhor. Será que eu tenho depositado totalmente? Senhor, eu estou passando por tal problema, Senhor. Eu não consigo. Senhor, se não for o Senhor, mas se o Senhor não der um jeito,
eu tenho um plano B. Eu tenho uma saída. Não é um depósito de confiança total, Senhor. É confiando, desconfiando. Confiança total é, Senhor, eu estou passando por tal problema. E se não é o Senhor fazer, eu não posso fazer com as minhas mãos. Eu não tenho saída. Eu não tenho plano B, C, D e E. O Senhor é o meu plano A. E o Senhor não falha. Não receia o calor. Aquele que confia totalmente no Senhor, não receia o calor. Não receia as adversidades, não receia os intempéries da vida, não receia as dificuldades, não receia a sequidão. As suas folhas ficam verdes. Ele é sereno, ele é calmo, ele tem paz, mesmo em tempo de calor, mesmo em tempo de sequidão, mesmo em tempo de vento, mesmo em tempo de mudanças de ciclos, as suas folhas continuam verdes. No ano de sequidão, nas mudanças de ciclos, ele não se preocupa. Ele tem descanso, ele tem paz. Mesmo que o mundo desabando, mesmo que as finanças não estejam boas, mesmo que o casamento não esteja boa, mesmo que o trabalho não esteja bom, ele tem paz no seu coração, porque ele confia plenamente no Senhor. E ele não deixa de dar o seu fruto. Mesmo em meio de adversidades, continua dando o seu fruto. Por quê? Porque a sua confiança está totalmente depositada no Senhor. Aleluia. Porque Ele está estendendo as suas raízes para as fontes de água. Porque é das fontes de água que vai nos nutrir para que nós possamos gerar frutos. É das fontes de água que vai nutrir a minha vida, me encher de fé, para que eu esteja tranquilo no momento da adversidade. Você consegue entender isso? As suas raízes procuram as fontes de água. João, capítulo 4, abra lá. João 4,13. Olha que Jesus vai dizer. Mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água que salte para toda a eternidade. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Avance um pouquinho, João 7,37. João 7,37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou e dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão de seu ventre. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, o que Jesus está dizendo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, não como eu digo, como diz as Escrituras. Não o que o homem diz, mas o que diz as Escrituras. E o que as Escrituras têm falado acerca de Jesus. Rios de águas vivas correrão do seu ventre. Aleluia.
E o resultado disso, querido, serão frutos que não apenas nutrirá a sua vida, mas nutrirá terceiros, nutrirá pessoas. O fruto que é gerado a partir da vida de Cristo em nós, nutrirá outras pessoas. Você consegue entender isso? Não será simplesmente alimento para nós, mas será alimento para outros. Precisamos da vida de Cristo em nós. Precisamos beber dessa fonte de água inesgotável que é Jesus Cristo. Apocalipse 21, quando novos céus e nova terra estiverem formados, quando nós estarmos diante do Senhor e Ele será o nosso Deus, vai dizer que nós ainda vamos ter sede dEle. Mesmo na eternidade, nós vamos desfrutar de uma fonte inesgotável que é Jesus Cristo. Nós vamos estar desfrutando da fonte inesgotável que é Jesus, mesmo na eternidade, querido. Porque a sua fonte não cessa. É para toda a vida. É para toda uma eternidade. Jesus vai dizer em João 10:10, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tem muita gente que tem a vida de Jesus, mas está passando um tempo de escassez. Não tem abundância. Por quê? Porque as suas raízes não estão totalmente fixadas naquele que pode trazer abundância, prosperidade para a tua vida, em todas as áreas. Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, e essa vida que eu tenho, que vocês a tenham em abundância. Talvez há áreas da sua vida que não seja plenamente próspera. Talvez tenha áreas na sua vida que você está vivendo um período de escassez. Mas Jesus tem uma água que vai não somente sustentar a sua vida, a sua casa e aqueles que te rodeiam. Mas quando você tomar a decisão de estender as tuas raízes e procurar as fontes de água da vida. Amém? Você está entendendo? E o resultado disso será abundância. O resultado de buscar beber dessa fonte inesgotável é abundância. Uma vida financeira próspera, um casamento abençoado, filhos em volta da mesa, marido convertido, esposa convertido, os frutos sendo ministerialmente sendo dados, o seu pessoal, o seu físico, a sua integridade. Nós temos falado tanto em reino, e eu quero adiantar para vocês que aqueles que vão reinar serão aqueles que já estão desfrutando de reino em vida. Aqueles que têm domínio sobre suas vidas, aqueles que têm domínio sobre as suas emoções, domínio sobre a sua vida financeira, domínio sobre o seu casamento, domínio sobre o seu trabalho. Aqueles que estão reinando em vida, reinarão com Cristo, para toda uma eternidade. Aleluia. O primeiro salmo, o livro de sabedoria, escrito, fala de árvores. Abra lá, Salmo, capítulo 1. Vamos ver o que diz. Diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Antes, tem o seu prazer, tem o seu gozo, tem o seu deleite nas leis do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eles são como árvores plantadas junto a ribeiros.
Mas quem são árvores, como árvores plantadas junto a ribeiros? Aqueles que meditam na lei do Senhor. Não só no sentido de meditar, de ler e observar, mas também no sentido de praticar. Porque uma fé sem obras, uma fé sem prática, ela é morta. Amém? Você está entendendo? Está difícil? Nós precisamos entender isso como igreja, querido. Se nós entendemos isso, a nossa vida será transformada. Nosso casamento será transformado. O seu ministério, o seu propósito será transformado. Aleluia! Quanto mais profunda forem as nossas raízes, mais perto das fontes das águas nós estaremos. Porque as árvores buscam as fontes de água. No meu tempo de colégio, querido, né? Há muito tempo que eu não passo mais na rua do Denner, mas na esquina de uma quadra tinha uma árvore. Uma figueira? Jabuticaba. Pensa numa árvore enorme, que as raízes eram gigantescas. Quanto mais firmes foram as nossas raízes, mais perto das águas nós estaremos. Mais nutriente, mais vida nós estaremos recebendo. Mais prontos para encarar as diversidades nós estaremos. Quem foi no batismo domingo, do lado direito, tinha duas árvores gigantescas caídas. Mas se você olhassem as suas raízes, não condiz com o tamanho da árvore. Eram rasas, não tinham profundidade. E o primeiro vento que bateu, tombaram. Que nossas raízes sejam profundas. Que estejam recebendo o nutriente daquele que pode nos gerar vida, que é Jesus Cristo. E o resultado disso, que ela dará o seu fruto. Ela produzirá frutos. Frutos significativos. Frutos que vão alimentar a nossa vida, a nossa fé e vão alimentar outros. Mateus 7, do 16 ao 20, olha aqui que Jesus vai dizer. Mateus 7, versículo 16, diz assim, ó. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinhos, ou figo dos abrolhos? Ou seja, cada um vai gerar segundo a sua espécie. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que dá bom fruto, corta-se. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Como as pessoas têm me conhecido? Como as pessoas têm conhecido a igreja do Senhor Jesus? Que frutos temos gerado? Nós precisamos produzir esses frutos, querido. De fato, nós fomos escolhidos por Jesus. O Senhor te escolheu. E o que Ele espera de mim e de você é que nós demos frutos. João 15, 16. Se você não aprender nada nessa noite, vai aprender a abrir a Bíblia, amém?
João 15,16 diz assim, ó: não me escolheste vós a mim, mas eu, Jesus, o Senhor, vos escolhi a vós. E vos nomeei, e dei um nome, e te dei um destino, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. E tudo quanto fizeres prosperará, porque está plantado assim. E como Ele deposita a sua confiança, Ele dá o seu fruto. E no tempo certo, as suas folhas não vão murchar. E em tudo o que Ele faz, Ele prospera. Por que em tudo o que Ele faz, Ele prospera? Porque que tudo que Ele pedir ao Pai, o Pai vai conceder. Então Ele vai começar a desfrutar de uma prosperidade plena a qual o Senhor está dando. Ah, querido, é lindo isso. Essa é a chave para a prosperidade, querido. Dar frutos. Você pensa em ter um filho, e os anjos do Senhor já estão trabalhando para que esse filho seja uma bênção. Você pensa em adquirir um empreendimento, abrir uma loja, fazer algo, os anjos do Senhor já estão trabalhando, já estão aplanando, já estão abrindo portas. E tudo que você fizer prosperará. Tudo que você botar a mão, não tem jeito de dar errado. Por quê? Porque a sua confiança está no Senhor. A sua confiança não está nos meus braços, não está na minha raiz, naquilo que eu posso produzir, mas nele. E o resultado disso é uma vida abundante, uma vida próspera. Não tem como dar errado. O cara pensa em fazer, o Senhor já está trabalhando. Porque tudo, o quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. As árvores também vão nos fazer pensar nas coisas do céu. Em suas raízes profundas, buscando água, mas a sua copa cresce para os céus. Faz nós olharmos para cima. Queremos desejar estar com o Senhor. Mas nós queremos desejarmos buscar a eternidade. Tudo o que Jesus espera, querido, é que a sua igreja frutifique. Tudo o que Jesus espera é que eu e você demos frutos. E acredite, querido, dar fruto é mais fácil do que a gente imagina. Porque você não vê uma árvore gemendo para dar fruto. Você já viu uma árvore fazendo força para gerar fruto? As mulheres sim, mas as árvores não. E por consequência do pecado, amém? Mas você não vê uma árvore gemendo, tentando produzir uma laranja. Ela dá naturalmente, sem esforço. O seu fruto brota naturalmente. Amém? Mateus 21. Corre lá. Mateus 21, 18. Não precisa abrir. Só escute. Em Mateus 21, 18, Jesus vai falar da parábola da figueira estéril. Tudo que Jesus estava buscando na figueira é que aquela figueira desse frutos. Mas ela estava bonita, com folhas, com flores, mas não estava dando fruto. E o resultado disso
mal- maldição, acabou secando. Nunca mais deu seu fruto. Mas Jesus foi buscar, esperando frutos daquela figueira. Nesses momentos difíceis da nossa vida, a primeira coisa que desaparece são os nossos frutos. Quando a adversidade bate na porta, a primeira coisa que some são os nossos frutos. Perdemos a longanimidade, perdemos a alegria, perdemos a paz, perdemos a mansidão, nos preocupamos, se debatemos. Mas o Senhor espera que nós demos frutos. Amém? Oramos entregando ao Senhor determinados problemas, mas perdemos a nossa paz. Andamos preocupados. Andamos receosos com o dia de amanhã. E só andamos preocupados porque as nossas raízes não estão buscando as águas da fonte da vida. Estamos nos nutrindo pouco. E a nossa beleza, muitas das vezes, é ofuscada pelas adversidades. E o pastor já me conhece de longe. Porque eu estou toda a vida rindo, brincando, contando piada, e quando eu chego sério, ele já pergunta: o que aconteceu? Abre o teu coração. E muitas vezes nós estamos assim, tristes, cabisbaixo, transparecendo, ou seja, não acreditando naquilo que as Escrituras dizem. Nos falta fé, nos falta confiança naquele que pode todas as coisas. O Senhor não requer simplesmente de nós conhecimentos, querido, mas Ele deseja os nossos frutos. O Senhor anseia ver os nossos frutos. O Senhor anseia ver os teus filhos no caminho dEle. O Senhor anseia ver a tua casa abençoada, teu casamento abençoado, tua vida financeira próspera. Lucas 13:6 diz assim, ó, e dizia esta parábola: um certo homem, e esse homem é Deus, tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. E não o achando, disse ao vinhateiro, o vinhateiro é Jesus: eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira, e não o acho. Corta-a, para que ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, Jesus, ou o vinhateiro, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu o escave e a esterque. E se der frutos, ficará. E se não, depois a mandará cortar. Amém? O Senhor está passeando no meio da sua vinha. E há uma figueira plantada lá. E o Senhor está procurando nessa figueira frutos. E há 3 anos, o Senhor da vinha vai na figueira procurar seus frutos. E não a encontra. Então manda cortá-la. Mas nós temos um advogado diante do Pai, intercedendo pela sua igreja. Não, Senhor, deixa mais 1 ano. Porque eu vou escavar as suas raízes. Eu vou abrir o seu coração. Eu vou expor as suas raízes.
e vou botar esterco. Vou dar um outro nutriente para ela. E se ela der frutos, então que ela permaneça. Mas se ainda assim ela não der seu fruto, então pode mandar cortá-la. Aleluia! Nós temos um Espírito Santo nesses dias, querido, que Ele nos conduz às fontes de água da vida. Mas eu preciso deixar que Ele escave. Eu preciso me despir diante dEle. Tirar as raízes que muitas vezes nós nos enroscamos e fizemos uma parede de contenção. Precisamos abrir mão, estar despido diante dEle. E buscar as fontes de água. Buscar nutriente, buscar força, fé, para que eu tenha frutos dignos. E não só alimento para a minha vida, alimento para outros. A minha copa servirá de descanso, servirá de cajado para aquele que está fraco, servirá de sombra, de refúgio. É isso que o Senhor tem esperado da sua igreja. É isso que o Senhor tem esperado de mim, de você. O Senhor tem te chamado pelo nome, tem te dado um nome, tem te dado um destino, tem um propósito, tem uma obra para com a sua igreja. E por muitas vezes nós estamos enraigados nessa terra, preocupados, olhando para o calor do céu, o calor do sol, olhando para os ventos. Temos as nossas raízes rasas e estamos tombando, dia após dia. Dia após dia, mas como a misericórdia de Deus se renova todos os dias, nós damos novos brotos, crescemos novamente, e por persistir no erro, persistir no engano, nossas raízes continuam ainda rasas, e passamos a viver longe daquilo que Deus tem para a sua igreja, passamos a viver uma vida que não é a que as Escrituras diz. Ou você nunca se perguntou que a vida que nós levamos não é o que a Bíblia diz? Que aquilo que as Escrituras estão dizendo, nós estamos passando longe daquilo que a Bíblia diz. Nós não podemos nos conformar nesses dias, querido. O Senhor tem vida, tem abundância, tem cura. Querido, nós precisamos entender isso. Porque isso é fonte de água, é fonte de vida para nós. É fonte de vida para nós. É alimento. Não podemos mais, querido. As coisas estarem ruins. O casamento está uma porcaria. E nós estamos adaptados a isso. Não vivendo, mas sobrevivendo. Nós precisamos parar com tudo o que nós estamos fazendo. E buscar o Senhor. É inaceitável, querido, nesses dias. Crentes ainda, filhos do Senhor, enganando, mentindo, vivendo uma vida de promiscuidade, pornografia, traição, não se dedicando ao Senhor plenamente. E o resultado disso é longe de uma vida com abundância. É longe de frutos que vão alimentar outros. Mas o Senhor espera, todos os dias, como esse Senhor esperou durante 3 anos. E vai esperar mais um. Enquanto o Filho estiver intercedendo, enquanto há fôlego de vida, todos os dias nós possamos buscar o Senhor e produzir frutos dignos. Amém? Aleluia. E em Cristo, querido, nós podemos nutrir vidas de outras pessoas. Pregar as boas novas aos aquebrantados.
restaurar corações contritos, pregar, proclamar liberdade aos cativos, pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Consolar os tristes, estender a mão aos necessitados, trazer cura, trazer conforto, mudar um ambiente de tristeza em alegria. E talvez você está tentando produzir esses frutos. E talvez você tenha tentado confiar no Senhor plenamente. Mas com a adversidade da caminhada, pedras foram jogadas. Pessoas tentaram arrancar os seus frutos. Mas lembre-se, ninguém joga pedra em árvore que não está dando fruto. Porque a árvore que não está dando fruto, a gente corta e lança fora. O Senhor tem um tempo de cura para nós. Mas nós precisamos expor as nossas raízes nesses dias. Deixar Ele trazer vida para a sua casa, para o seu ministério, para o seu trabalho, para o seu corpo. O Senhor tem o melhor para a sua igreja. Não permita que o diabo roube a sua alegria de produzir frutos para o Senhor. Não caia no engano. O Senhor tem um tempo novo para nós. Ou pelo menos para aqueles que estão dispostos de abrir mão e buscar as fontes de água. Amém?